Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Vamos dar continuidade ao tema que já vimos tratando há algumas semanas, falando sobre os anjos guardiães, espíritos protetores. Mas antes, eu quero pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu joinha ou o seu dislike, de deixar o seu comentário, se assim lhe aprouver. Almeida, seja bem-vindo para mais um programa, esse o de número 202. Muito obrigado, Ricardo Honório. Muito obrigado a vocês que nos dão a honra de nos assistirem, de acompanharem esse estudo. Apresentem suas sugestões, apresentem suas críticas também, e nós estamos realmente esperando por elas para fazer um programa cada vez melhor, né? Eu estou sempre muito feliz de estar aqui, cara, para fazer esse programa. É uma oportunidade de parar tudo e vamos conversar sobre a terceira revelação. É verdade. Apenas para resumir, a terceira revelação. É verdade. Almeida, na semana passada nós paramos na questão 508, vamos agora para a questão 509. Esse tema, o Kardec, ele vai fatiando mesmo, né? Ele fatia muito. Esse tema ele vai até a questão 521, né? Então até lá nós temos que repisar bastante algumas questões. Na questão 509, o Kardec fez a seguinte pergunta: os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Legal, né? Legal, mas eu estou lembrando, em algum programa nós já comentamos alguma coisa sobre isso, mas eu não vou... Você deu spoiler em outro programa também? Mas faz tempo. Mas talvez os nossos ouvintes lembrem disso. Mas vamos lá, comenta, faz o seu comentário. Olha, uma coisa eu acho que já está bem consolidada. Nós já falamos, de acordo com o Livro dos Espíritos, que para ser espírito protetor, eu vou falar uma coisa aqui meio chula, tá, gente? Desculpem, não vai ser um Zé Ruela igual ao Alcir. Esquece. Vai ser alguém capacitado, é um espírito superior, né? E por aí vai. Agora, há de se compreender uma diferença, né? Uma coisa é vir o Chico, né? Com a missão de escrever... Chico Xavier. Chico Xavier, desculpa. Tá. Chico Xavier, né? O nosso Chico do Espiritismo. Vem um Chico Xavier para escrever aquela quantidade de livros. Não vai ser o espírito protetor qualquer, vai ser um espírito protetor capaz de orientá-lo, conduzi-lo da melhor forma. Se vem aí o Chico de Assis, né? Francisco de Assis, para sacudir, revolucionar a igreja ocidental cristã, também não vai ser qualquer espírito que vai ser o espírito protetor dele, né? Agora, vem o Alcir aqui para o Brasil, para nascer aqui, não precisa ser aquele mesmo espírito protetor do Chico Xavier, do Chico de Assis. Pode ser um espírito protetor, elevado, claro, mas alguém com não todos os adjetivos, não todos os predicados que aqueles têm, né? Claro, no planejamento da espiritualidade, essas coisas são conjugadas, né? Eu ia falar conjuminadas, mas conjugadas, organizadas, acertadas, de maneira a que aquele que tem condição de dar uma melhor orientação seja, né, de acordo com toda a história. Vamos lembrar, a gente falou semana passada, tem que ter uma ligação de amor profunda e histórica entre o espírito protetor e o protegido. Tem que ser dois espíritos que têm uma história em comum, né?
E isso tudo vai se relacionar. Ah, mas um espírito selvagem que tem pouca história, que tem pouca bagagem. Claro, esses predicados, essas necessidades são menores, né? Então, de repente, você pode até pegar um espírito, ah, não, realmente eu já conheço, né? Já conheço, eu lembro que em outra encarnação ele foi selvagem em outro lugar. Tudo isso o planejamento espiritual leva em conta. Eu acho que de tudo que você falou, se a gente fosse resumir numa frase, seria o seguinte: o cumpridor da missão é designado de acordo com o tamanho da missão. Os requisitos da... Vou ficar lembrando de manual, viu? Os requisitos da missão definem os predicados de quem vai realizar. De quem vai realizar aquela missão. Exatamente. Tem uma palavrinha que consta aqui nessa questão, Almeida: estado. Eu vou repetir a pergunta. Os homens no estado selvagem. É diferente de dizer os homens selvagens, né? É interessante isso, né? Não é diferente? É diferente. É diferente. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes... Homem é homem. Pode acontecer... Ser humano. Pode acontecer que aquilo que a gente vê como um homem selvagem, pode ser que esteja ali um espírito não tão selvagem, experienciando ou vivendo aquela experiência encarnatória, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito disso. É aquela coisa. Um espírito em estado selvagem, encarnando em uma comunidade que no século XIX era chamado de selvagem, hoje é considerado politicamente incorreto, né? Vamos dizer, em comunidades mais primitivas, é de se esperar que seja um espírito mais primitivo, um espírito com um menor número de vivências na carne, o que não quer dizer que não possamos encontrar um luminar em missão, alguém mais evoluído, colocado ali por um ato de misericórdia. E aqui eu lembro de duas situações, né? Eu lembro de que houve uma época em que Roma, muitos espíritos cometiam muitos erros e criavam conflitos obsessivos entre grupos rivais. A espiritualidade não tinha dúvida, pegava aquele espírito e fazia ele encarnar lá na África, né? Mais recentemente, depois da Segunda Guerra, alguns espíritos que se comprometeram muito durante a guerra foram colocados em outras comunidades distantes, foi lá para a Austrália, foi aqui para a América do Sul, nascer entre comunidades nativas, justamente para ver se dissipa como a gente estava falando na semana passada, né? Aquele abraço de afogados entre espíritos desequilibrados. Tá certo. A espiritualidade superior separa esses dois, para que eles possam se reequilibrar sozinhos. Lá na frente a gente faz com que eles voltem a se encontrar, mas agora é o momento de separá-los para que pare essa briga. A gente tem que ter essa percepção, né? Mas, em regra, um espírito que está numa comunidade primitiva é um espírito primitivo. É verdade. Você citou esse exemplo, eu estou tentando lembrar aqui o título de um livro ou o nome do autor, que eu também não estou lembrando, mas eu lembro que era a história de dois espíritos que andaram se engalfinhando. Ai, Jesus! Do Divaldo Pereira Franco. A última encarnação deles é no Brasil? Não. Que eles nascem chipófagos? Eu não lembro desse detalhe. Eu lembro do fato que eles reencarnaram lá no Polo Norte. Ah, não. Não li esse livro, não. Como esquimós, para forçar a união deles, porque os esquimós, um depende do outro, a sobrevivência, né? Você não sobrevive sozinho. Ali não dá para ser egoísta, não. Ali o egoísta vai... Vai dançar. Vai dançar, né? Eurípides Kiel. Lembrei o nome, lembrei o autor. O livro não vou lembrar. Não li. Mas o autor é Eurípides Kiel. Tem uma história dessa. Ok, então vamos lá. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores?
Sim, todos temos. Todos temos. Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Aí vem a resposta. Cada homem tem um espírito que vela sobre si, mas as missões são relativas ao objetivo. Não dás a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. Pior que essa frase, essa resposta aí tem uma linguagem até militar, né? Ah, é? A missão de acordo com os objetivos. A missão de acordo com os objetivos. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela sobre vós, podeis, a vosso turno, virdes a ser o protetor de um espírito que vos é inferior. Comentávamos isso na semana passada. E os progressos que os ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comporta em sua natureza e o grau que avançou. Com certeza. Eu acho que ficou claro essa aquela coisa, né? Essa a questão. cada um segundo as suas necessidades e de cada um segundo suas possibilidades, né? A gente faz na obra de Deus aquilo que nós somos capazes. E a providência divina sempre nos dá o que nós precisamos. Aquilo que realmente necessitamos. O que pode não ser o que queremos. Sim. Né? Na Verdade. nossa visão limitada. Verdade. Questão 510, Almeida. Quando o pai que vela sobre o filho vem a reencarnar, vela ainda sobre ele? Ai, ai, ai. E agora? Só se ele tiver o dom da ubiquidade, né? Que o dom da ubiquidade é aquela capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Desdobrar-se para cumprir essas missões. Que é o milagre de Santo Antônio. E também tem um mais próximo nosso, né? Até Chico tem. Eurípides Barçanufo é um dos mais Até Chico. notáveis. Não Até é Chico, comentado. Né? Não é comentado. Tem uma história do Chico, ele estava num centro espírita, no Rio de Janeiro. Acabou a reunião, o pessoal sempre ficava conversando com o Chico até mais tarde. Ou seja, todo mundo já tinha ido embora, tinha meia dúzia de pessoas, incluindo o Chico. Aí eles foram saindo em direção à rua, estavam no Rio de Janeiro, aparecia uma pessoa alterada, bêbada, fazendo confusão, né? E o Chico ficou quietinho, rezando, e as pessoas tentando contornar. Aí chegou o carro de polícia para pegar aquela pessoa. Aí quando pegaram, não sei o que, detiveram aquela criatura em desequilíbrio, um dos policiais olhou assim: como é que o senhor chegou aqui antes? Não, como assim antes? Ele está aqui com a gente o tempo? Não, foi ele que foi lá avisar a gente que estava confusão aqui. Sério, tem essa história do Chico, cara? Tem histórias incríveis do Chico que a gente só não sabe nem a metade. Pois né? Essa foi contada pelo filho do Chico, né? Tô devendo o nome do livro, mas está lá. Entendi. Essa foi escrita pelo filho dele. Eurípides, eu acho que é Eurípides. Eurípides. O filho dele que é Eurípides e é dentista. E a pergunta aí, gente... Ai, perdi. Quando o pai que vela sobre o filho... se não tiver ubiquidade, ele não vai conseguir. É uma criança, né? Se ele voltou para a carne, é uma criança. E a criança brinca, a criança tem atividade. Ele não vai estar lá velando pelo filho. Claro, no momento que aquele bebezinho, que aquela criança estiver dormindo, num desdobramento, ele pode até, aquela ligação amorosa que ele tem com o filho ainda encarnado, pode conduzi-lo a ter um contato com o filho. E vai depender também do estado espiritual do pai. Dos dois. Não é, Almeida? Porque como nós falamos na semana passada, a infância biológica é um estado de perturbação do espírito, né? Então precisa ser um espírito muito bem equilibrado, muito consciente de si, para que durante o sono da criança ele readquira a sua plenitude espiritual para fazer isso.
O que é muito né? difícil. O que não é fácil, não é Agora, para qualquer um. Mas explica isso aí melhor. Olha, tem um livro sensacional de Miramês que descreve a encarnação de Francisco de Assis, Uhum. né? Que fala sobre essa questão da perturbação. O espírito de Francisco de Assis era tão elevado, tão elevado, que aquela perturbação que todos nós vivenciamos no período da gravidez, ele não vivenciou. Eu estou lembrando Ele desse fato. continuava atuando na espiritualidade. Só praticamente às vésperas do parto é que efetivamente ele ficou mais preso ao corpo, né? Então, muito bem colocado por você está corretíssimo, né? Depende do estado espiritual do pai. E a resposta vem nesse sentido exatamente, Almeida. Isso é mais difícil. Mas ele convida, num momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim, né? E vamos lembrar, nós temos um exemplo altamente relatado na doutrina espírita, que é o caso de Emmanuel e Chico, né? O Chico foi recebendo adiamentos, né, do desencarne, ao ponto que o Emmanuel precisava voltar, né? Mas como a missão do Chico já estava muito bem encaminhada, muito além do que estava planejado, o Emmanuel teve uma hora, agora eu vou encarnar, tchau pra você. Quando puder você volta, mas eu tenho que ir agora. Agora eu tenho que encarnar, tá no meu planejamento, eu já atrasei um pouquinho em função de você, né? Então nós temos notícia que o espírito de Emmanuel está encarnado, né? E ele encarnou um pouco antes do desencarne do Chico. Olha só. Nós temos esse exemplo. É bacana. Né? Mas a resposta não termina aqui, não, viu? Não, tem muita coisa. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, é o nosso caso, que é o nosso caso, está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Ou seja, ele está tão envolvido com a carne que ele não consegue fazer um atendimento dessa natureza, a não ser que seja um Francisco de Assis, um Chico Xavier e alguns outros. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são, eles mesmos, assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que, sem uma falta por uma causa qualquer, de tal sorte que, se um falta por uma causa qualquer, é substituído por outro. Sim. É aquela história, regra geral, nós que vivemos na carne, nós ainda não somos suficientemente elevados para, na carne, ser espírito protetor de alguém. Rapaz, E devagar com a dor que o santo é de barro. Exatamente. Estamos longe disso. Estamos longe, vamos devagar. A gente está mais para paciente do que para enfermeiro, com certeza, né? Muito bem colocado. A gente está mais para paciente. E paciente entubado. Pois é, desse jeito. 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal. Aqui o Kardec pegou pesado agora, né? Não, mas o problema é que existe, né? Esse entendimento, Esse entendimento, não, todos nós temos um bom gênio e um mau gênio, nós temos um anjinho e temos um capetinha. É imaginário, né? Existe esse imaginário. O Kardec aproveitou a oportunidade e perguntou. É isso mesmo? Tem isso mesmo? Tem um capetinha? Tem um anjinho, um capetinha? Gente, vamos deixar bem claro. Existe Deus, né? E existe a ausência de Deus. Não existe isso é uma questão teológica profunda. Não existe um princípio do mal. Não, existe o bem, existe a luz. A sombra só existe como ausência da luz.
né? E estendendo isso à pergunta, do mesmo jeito que nós temos, ao nascer, a designação de um espírito protetor, não, para por aí. Nós, ao nascer, temos a designação de um espírito protetor. Quando a gente nasce, não tem um capetinha designado para nós, isso não existe. A gente poderia até dizer assim, Almeida. Nós é que chamamos um monte de espíritos aí para nos incomodarem. É isso que eu ia dizer. Nós trazemos um espírito protetor. Os outros a gente arranja. A gente chama. Como É diz o outro, verdade. a providência divina, última instância, Deus, nos fornece um espírito protetor, né? Os outros, nós mesmos providenciamos. A gente providencia. E quando Deus nos dá um espírito protetor, inicialmente é para proteger de nós mesmos. De nós, né? A primeira coisa de que nós precisamos nos proteger de nós mesmos. Nós somos os maiores inimigos de cada um. Os primeiros obsessores de nós mesmos. Como diria o primeiro Paulo, obsessor. né? O nosso problema é o homem velho. O ser humano velho. E que insiste em não se renovar. Por aí. Insiste em não se renovar. Então vamos lá. Dá uma resposta. Repetindo a pergunta, além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Resposta, ligado não é o termo. Não é. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade. Agora, primeiro, eu preciso fazer uma... A frase é construída de uma maneira, mas a sabedoria está aí, né? Espíritos maus vão fazer o quê? Maus feitos. Sim. Mas só farão alguma coisa se houver oportunidade. Ou seja, no dia que o Alcir parar de dar oportunidade para espírito obsessor, o Alcir não terá mais obsessores. Fecha a porta. Acabou. Continuando. Mas, quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Encontra a porta aberta e entra. Mas não foi Deus que mandou. Não foi o estado natural das coisas que determinou assim isso. Seja. Não existe isso. Então, há a luta entre o bom e o mal. Bom é Deus, o mal sou eu mesmo. E vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. Aquela velha história dos dois cães, né? Dos dois cães, né? Qual que vai ganhar receber comida? O que você alimentar mais. A decisão volta mais uma vez para nós, né? Sobre nós, né? A decisão é minha. Até quando você aguenta apanhar? Então vai continuando. No momento que você cansar, você para e reverte essa situação. Eu acho que isso que você falou agora é importantíssimo, mas importantíssimo e Deus é infinito amor, Deus é infinita misericórdia, Deus é infinita bondade. Os problemas sou eu que arrumo. Deus é luz em infinitude, em plenitude. Os defeitos sou eu. Ah, mas é obsessor. Não, vamos parar com essa história. O defeito está aqui dentro. No dia que eu tirar daqui de dentro, acabou o problema. Né? É igual aquela história do bloco de mármore, né? Nós somos anjos, anjos de potencial infinito. O problema é nós desbastarmos essa pedra bruta e deixar surgir esse anjo infinito em capacidade. Nosso problema é esse. Está escondidinho aqui. Tá dentro. Está escondidinho. Dá para mais uma questão? Acho que dá, né? Vamos lá. Questão 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Olha aí, agora vamos reforçar essa defesa. Olha, gente. Como diria Paulo, né? Nós vivemos na presença de uma multidão de testemunhas. Nessa multidão de testemunhas, conforme os nossos atos, a gente escolhe os grupos
de espíritos com que nós mantemos intercâmbio energético. Perfeito. Né? E esses são os nossos espíritos familiares. Se nós fazemos coisas boas, nós teremos espíritos a nos auxiliar a fazer coisas boas. Se a nossa atitude diante da vida não é essa, nós atrairemos espíritos que estão em harmonia com aquilo que queremos. Né? Se você quer tomar um copo de álcool, você terá companhia. Uhum. Se você quer fazer uma oração, você terá companhia. Se você quer transformar a sua vida em uma obra de construção em favor do próximo, você terá companhia. Né? Então, nós sempre teremos companhia. Espírito protetor, nós temos um. Agora, espíritos na nossa companhia, a gente tem um monte. É verdade. E serão exatamente aqueles que você convidar para a sua companhia. Né? Uhum. É aquela coisa, você está sempre servindo um banquete. A companhia sua será aqueles que gostam da qualidade do banquete que você serve. É. Cada homem, resposta, cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. Então, é isso que você acabou de dizer. Nós escolhemos as nossas companhias. O tempo todo. Então, nós temos o espírito protetor, aquele que vela por nós, aquele que se comprometeu conosco antes da reencarnação e que nos acompanhará até o término dela e muitas vezes além dela. E tem aqueles que nós vamos de arrasto trazendo para o nosso campo vibratório, né? Eu acho que a palavra de arrasto é interessantíssima, né? Porque é rede de arrasto. Você vai mesmo. lançando uma rede, uma web, né? Você vai juntando a tua rede, tu joga no oceano e vai arrastando, e vai aumentando o seu arrasto, vai aumentando o peso das coisas que você carrega, conforme o seu gosto. É. Almeida, o nosso tempo está acabando. Isso. Vamos parar aqui na questão 512. Na semana que vem a gente dá continuidade a esse tema. Como já falei, na semana passada o Kardec fatiou bastante essa temática, mas está bastante interessante. Muito legal. Muito interessante. Muito obrigado, Almeida, mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima semana. E a você que nos acompanha, mais uma vez agradecemos a sua audiência, agradecemos as mensagens que são deixadas nos comentários no nosso canal no YouTube. Continue fazendo isso, continue deixando o seu like, seu dislike, se não gostou. Se não é inscrito no nosso canal no YouTube ainda, inscreva-se, acione o sininho para que receba as novas publicações e nos veremos na próxima semana, se Deus assim o permitir. E Ele vai permitir sim. Grande abraço a todos. Almeida, até a semana que vem. Até a semana que vem. Abração. Tchau, tchau.